Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 ao 4. Assim nos fala a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Que Deus nos abençoe. Então, prezado amigo ouvinte, nós vamos falar aqui sobre o tema últimos dias. O objetivo desta exortação do apóstolo Pedro é preparar os cristãos para a segunda vinda do Senhor Jesus. Estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra. Estamos vivendo tempos difíceis de suportar. Muitos sinais mostram essa verdade. Quantas maldades, quantas agressões, quantas injustiças, quantas corrupções, quantas pornografias e pedofilias, quantas violências cruéis, inexplicáveis. Quantas guerras, fomes e pestes em toda a face da terra, quantas críticas e desprezo pela palavra de Deus, quantas profanação e blasfêmias contra a palavra de Deus. Tudo isso mostra claramente que a segunda vinda do Senhor Jesus está próxima. O apóstolo Pedro, ele fala movido pelo Espírito Santo sobre essa situação, dizendo, ele afirma, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e pelo mandamento do Senhor e Salvador mediante os apóstolos. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceram o mundo de então, coberto de águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, reserva como tesouro e aguardam para o fogo e também até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, amados irmãos e amigos, Deus está profundamente interessado em salvar a sua alma. E para isso você precisa arrepender-se dos seus pecados. Deus é longânimo, Ele realmente quer a sua salvação. Basta você crer na palavra de Deus, crer em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você precisa crer enquanto tem tempo, enquanto se pode achar, porque amanhã pode ser muito tarde. Porque Jesus está voltando. O Rei dos Reis está voltando para buscar a sua igreja, porque assim afirma a palavra de Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e novas terras, onde habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. 2 Pedro, capítulo 3, de 2 a 14. Finalmente estamos nos últimos dias, aguardando a segunda vinda de Jesus. Você virá entender que, de fato, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus virá buscar o seu rebanho. E a igreja precisa estar preparada, imaculada, irrepreensível e em paz para encontrar com o Senhor Jesus. E você também precisa crer em Jesus para ser lavado nesse sangue do Senhor Jesus. E estar também preparado para encontrar com o Senhor Jesus no seu retorno, na sua vida. E para tanto, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.